Então, no vídeo de hoje eu vim falar sobre um bagulho que eu acabei notando esses dias aí, muito peculiar, né? Que é o seguinte: esses dias eu fui numa entrevista de emprego. Sim, eu fui numa entrevista de emprego. Por mais que eu tente fugir da carteira de trabalho, ela corre atrás de mim, que é incrível. Bom, então, eu fui fazer essa entrevista e eu descobri que na verdade eu já tinha ido naquele mesmo lugar, né? Então eu já meio que conhecia e eu sabia o que eu precisava fazer, né? Que na portaria você tinha que entregar uns documentos para você poder entrar, para não entrar qualquer maluco lá também, né? O povo é seguro. E quando eu cheguei lá, existia uma fila. E é aí que mora o pulo do gato. E é aí que está o efeito que eu vim falar sobre hoje. O efeito mamada. Não, manada. É o efeito manada. É o efeito manada, gente. Sou tão bobinho que eu me confundo, assim, sabe? Mas então, efeito manada. Que simplesmente quando eu cheguei lá, tinha essa fila, eu mesmo já me pus logo na fila. Já que tinha uma fila, várias pessoas ali esperando, eu já entrei logo na fila também. E aí eu entreguei meu documento, tudo ok. Pronto. Aí eu tive que ficar esperando um tempinho, porque iam chegar algumas pessoas a mais, né? Porque tem gente que chega no horário e tem gente que não chega no horário, e foi isso que aconteceu. Mas quando chegou essas outras pessoas que estavam atrasadas, né? Vagabundos. Como eu falei, quando eu cheguei tinha uma fila. Porém, como eu fui o último da fila e eu entreguei meu documento, obviamente essa fila se dissipou, dando origem a um círculo, uma circunferência imperfeita, porque, né, não fizeram de propósito. Foi cada um para um canto e acabou se formando um círculo ali. Parecia um quadrado? Talvez. Mas então, quando as pessoas que chegaram mais tarde chegaram, elas precisavam também entregar seus documentos. Porém, diferente da hora que eu cheguei, que existia uma fila de pessoas entregando, dessa vez não tinha mais nada. Então, essas pessoas que chegaram depois não entregaram seus documentos. Não até duas pessoas perguntarem lá, né, se é o que precisava fazer, e aí essas duas foram entregar o documento na hora que... Ai, que susto! Para de balançar a chave. Para de balançar. A porta tá parada. Ela não tá aberta, ela tá fechada. Eu nem tô encostando na porta e ela tá se mexendo. Bro! O vídeo era sobre o efeito manada e agora virou sobre assombração. Olha só, eu registrei, hein? Tá registrado aí. Eu só abri e fechei a porta e simplesmente ficou assim. Mas vamos continuar o vídeo. Elas entregaram os documentos no fim das contas, mas alguém teve que perguntar. Só que a ideia é, se a fila ainda estivesse viva, essas pessoas não precisariam perguntar, porque elas só seguiriam aquele mesmo caminho que as outras já seguiram. Já seguiram, inclusive eu. E isso não é só um caso isolado. Quando eu fui parar para prestar atenção, muita coisa no mundo funciona assim. Por exemplo, digamos que você joga há anos, porém você segurando o mouse dessa mesma maneira assim, ó. Você só vai clicando assim, padrão, normal, um ser humano comum. Porém, do nada, você vê alguém mexendo assim. Bro, muito provavelmente, dependendo do desempenho da pessoa, principalmente se for no jogo que você joga, talvez você tente imitar. Isso é o que conhecemos como efeito manada. O efeito manada. O efeito onde você segue os passos de outra pessoa simplesmente porque várias pessoas começaram a fazer. Eu vi, por exemplo, um experimento em que tinham 4 pessoas numa sala e entrou uma quinta pessoa. E essa quinta pessoa, ela simplesmente entrou, na verdade foi um elevador, né? Tanto faz, uma sala elevador. O elevador é uma sala gigante que sobe e desce. Vamos falar a verdade? Você concorda comigo. Mas então, dentro desse elevador tinham 5 capacetes. E essa quinta pessoa que entrou, ela ficou atrás de um capacete. Já começa aí o primeiro ponto, em que ela ficou perto de um capacete, justamente porque as outras já estavam perto de um capacete. Bom, mas então, dentro desse elevador tinham 5 capacetes para 5 pessoas. Quando entrou esse quinto homem, ele não conhecia aquelas outras 4 pessoas que estavam ali. Mas aquelas outras 4 pessoas faziam parte do experimento. Elas ficavam pegando, a cada toque do elevador, colocavam o capacete, tirava, botava no chão. Toda vez que o elevador tocava. E simplesmente essa quinta pessoa, ela
achou aquilo estranho inicialmente, mas quando ela viu 4 pessoas fazendo aquele mesmo movimento, mesmo sendo a coisa mais bizarra do mundo, porém sempre eles faziam isso, ele acabou replicando a ação. E foi aí que eu percebi que muito provavelmente se eu estivesse na mesma situação que ele, eu ia fazer o mesmo também. E foi aí que acendeu uma lâmpada na minha mente. Que loucura! Você vê o quão bizarro é que às vezes você para com uma ação, um ideal ou alguma atitude, justamente por não ter ninguém ali próximo a você que concorde ou que compactue com isso. É loucura! Bom, não sei se pra vocês é tão incrível assim, mas pra mim, assim, é coisa de outro mundo. Parece loucura. Olha como a mente do ser humano funciona. É incrível! Obrigado por me ver até aqui. Se inscreve no canal, deixa um like e até a próxima.